Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Eu já vou logo dizendo que essa nossa abertura não teve a mínima intenção de provocar ou aumentar a ressaca dos santistas. O Barcelona só mostrou porque tem sido o time decantado mundo afora. Confesso aqui que Chico Sá até virou a cara porque dizia que... Isso é tortura nunca mais. O programa começa com uma punhalada. Tem que aplicar o tortura nunca mais nisso aí. Não pode passar essa imagem nunca mais. Agora, Chico Sá, seria careta se eu falasse o seguinte, que a gente pode dizer para os mais novos que um dia o nosso futebol teve esse encanto? Tem essa nostalgia ou não? Não, teve sim. Teve até mais, né, cara? Eu jogava até mais do que o Barcelona. Em 82, a seleção de 82, jogava infinitamente mais do que o Barcelona. Ou pelo menos igual para mais um pouquinho. São diferentes, já que é para entrar no papo, Sim, boa noite. mas... Chico, assim, a seleção de 82, ela Quem era mais... falou que Ela ela era mais no papo? já que ela era mais talentosa que o Barcelona. Não só a seleção. O Flamengo do Zico era mais talentoso. Talvez o Inter do Falcão fosse mais talentoso que o Barcelona. A Só que tem uma Holanda de coisa. 74. Só que tem uma coisa. A evolução da parte física do futebol, ninguém conseguiu usar isso com o Barcelona até hoje. Esse vai ser um mote muito interessante. Bom, Não dá pra comparar. Eu discordo. Não dá pra comparar, né? Não vão jogar mesmo. Porque antigamente corriam 6, 7, 8 quilômetros, hoje correm 12. apenas uma parte. E a só bola pra- corre mais, tá todo mundo pertinho, então... Vou fazer não, uma, quero vou- mudar. vou fazer uma outra É a evolução confissão. do futebol arte. Uma outra confissão só. Troquei e-mail Concordo. com o Chico Sá durante a tarde. Ele só me fez um pedido. Pô, vamos falar mais da vida hoje, menos do futebol. Vai dar para atender. Aqui ao meu lado para falar do futebol e da vida, como sempre, Chico Sá e Vitor Bini, que vocês já viram, como já viram também nosso convidado de hoje, que partilhou dessa ressaca santista, que se apresenta como jornalista, comunicador e extraterrestre. Tenho minhas dúvidas. Agora, Atualmente mais extraterrestre do que qualquer coisa. de outro mundo é mesmo esse Barcelona, pelo visto, né, Marcelo? É Prazerzão. verdade. Olha, o prazer é meu. Tá aqui a TV Cultura é um lugar que eu me sinto muito à vontade, e especialmente no Cartão Verde aqui com vocês. Obrigado. Mais do que no Vitrine, por exemplo. O Vitrine foram 6 anos, né? Foi muito tempo. Mas eu sou conhecido na rua geralmente quando eu vou botar gasolina no carro, vem o frentista ali por volta de 25 anos, primeiro emprego, ele fala assim: "Você é do Rá-Tim-Bum?" Aí você falou, não, eu sou Ernesto Varela. Bom, Marcelo, você já confessou pra gente aqui também que acordou cedo no domingo, partilhou mesmo da ressaca, não era uma figura de linguagem que eu estava usando aqui. E incrível, a gente falava, o Cury, que está nessa outra câmera, que não é essa exatamente que eu estou olhando, essa não resistiu antes do programa começar, quis entrar aqui, apesar de palmeirense, quis falar do Santos. Provocar e tal. É. Não, olha... Não, ser vice do mundo é uma situação humilhante. Então, eu não gosto de ser vice-campeão do mundo. De ser o segundo melhor time do planeta, da Terra, da história. Então vou é botar chato. O segundo mais bem colocado, não o segundo É melhor. chato. O segundo melhor. Aliás, assim, para começar, eu queria só dizer uma coisa. A mídia brasileira, ela reagiu a esse campeonato mundial com uma inveja do Santos, que eu acho uma vergonha, né? Eu vou livrar um cara, que é um gênio, que é o Tostão. Eu li a coluna do Tostão, por conta da ressaca, eu não consegui ler o jornal, porque eu estava tão nervoso. Eu li a coluna do Tostão de domingo, depois do jogo. Olha, eu sugiro a vocês lerem essa coluna. É brilhante. Ele fala, você deve estar lendo essa coluna depois do jogo, né? E ele é o único cronista, vocês me perdoem se eu não li todo mundo, Não, acho que não. que coloca a opção, veja bem, do Santos ganhar o jogo. É o único cronista. Fala, o Santos pode ganhar o jogo do Barcelona. O resto, o jogo já estava decidido. Como se o futebol... Mas muita gente falava que tinha a opção do Santos ganhar. Eu não vi ninguém falar. Eu vi muito. O Barcelona já ganhou, o Barcelona é extraterrestre, o Barcelona não sei o quê. E aí parecia que todo mundo queria que se confirmasse aquela profecia. E o pior... Para eles falarem que entendem. E o pior, os jogadores do Santos entraram nessa. Eles entraram em campo já derrotaram. Eu acho que foi Posso mais fazer o papel isso. do contra? Vocês três já Mas concordaram? Não. Essa é uma visão extremamente de torcedor. Claro. É uma visão afetiva. Mas evidente. Porque tecnicamente... Mas futebol é afetivo. Não, perfeito. Mas tecnicamente, quando o cara vai falar do jogo, o cara A gente tá obrigado vendo a dizer os que gols, o Barcelona aliás, tem aí. muito mais chance de ganhar. Mas isso é Mas óbvio. não descarta o Santos, isso é Mas óbvio. isso é óbvio, é o óbvio ululante. Mas aí não é uma Isso não inveja, é precisa uma dizer. análise técnica. Isso não Agora- precisa dizer, isso é óbvio. Agora, se os jogadores do Santos acreditaram ou não nesse discurso, eu não sei. Mas depois de levar esse primeiro gol que a gente está vendo aí, é difícil você ficar em Testemunhando pé, o hein? embate. Psicologicamente. Não, eu vi um pouco de fanismo, Olha, Marcelo. eu vou te falar uma coisa.
o Nelson Rodrigues, eu adoraria ouvir o Nelson Rodrigues falando sobre esse jogo, porque é o óbvio ululante, né? Mas é óbvio a coisa. Mas, cara, o óbvio não precisa. A gente sabe que é óbvio, né? Então não fala nada. Não, não, a gente tem que falar da paixão. O futebol é a vida. O futebol é como a vida. Por isso que ele é fascinante. A gente não sabe quem vai ganhar o jogo. Mesmo se você tem o Globetrotter jogando contra Pirituba. Você não sabe. E, aliás, o Barcelona perdeu do Pirituba no Campeonato Espanhol. Do Pirituba espanhol. Perdeu. O Barcelona não é invencível. E a mídia brasileira comprou isso. Não, é invencível. Mas quanto você acreditou que o Santos podia vencer? Vou te falar por quê, Marcelo. A minha visão, assim, quando eu conversava com as pessoas, acho que esse jogo serviu um pouco para isso também, para deixar claro, evidenciava o tipo de torcedor santista. Então, o cara era Pacheco, eu encontrei mais Pacheco do que o outro lado. E eu falava o seguinte, a minha réplica era a seguinte, ou o Santos tem pouca probabilidade de ganhar, ou tudo que a gente tem dito do Barcelona até agora é um erro. Não, claro que não. Eu não estava achando que o Santos, você entendeu? Já ganhamos. Não é isso. Eu não sou esse tipo de torcedor. Eu gosto, sinceramente, eu gosto de ver um super jogo de futebol. É disso que eu gosto, você entendeu? Não vimos, né? Não. Vimos O pior, eu adoraria que o Santos tivesse perdido de 8, mas tivesse jogado. Você entendeu? Eu não gosto desse futebol racional, tudo analisadinho, tudo. Eu não gosto. Tanto que eu... É o futebol do Barcelona. Não, mas... Pelo amor de Deus. É o futebol do São Paulo. É o futebol do Barcelona. É tudo assim, parece que são funcionários do Bradesco, né? Ficam calculando uma planilha Excel. Esse É o futebol mais ordenado que tem. Não, mas... O Barcelona Nossa, é posso explicar, arte, se é quiser. pura arte o Barcelona. Não explica. Eu posso explicar. Não explica, você vai estragar o... Não, mas tem Você vai estragar. Não, mas- é igual... mas- mas- é igual Explicar, Picasso. eu acho que essa é dele. esse papo que faz o futebol brasileiro ficar para trás. Porque o Barcelona é um time planejado. É circunstância. Daqui a pouco o Brasil tem um time extraordinário também. Pronto. Esse é o discurso planista. Quem é o não leva melhor nada. time brasileiro, O Binho? Santos. Claro. Fácil. Então pronto. Não, obrigado. Porque mas o Santos aí- marca tão bem quanto os outros e tem o Neymar que é brilhante, genial. Mas deixa eu E propor talvez só... o Ganso. Ô, Porque o Vitor, Santos é imprevisível. ô, O Vitor, Neymar é imprevisível. O Ganso também. deixa eu propor só uma outra coisa que eu vou pegar até gancho no que o Cunha, o Polêmica. cinegrafista que não resistiu. Não, É isso que é o futebol. Não, que é o seguinte, claro, né? e muitos tuiteiros já pegaram no pé do Chico, eu acompanhei durante a tarde também, quando você falou daquele vice melhor. Porque realmente não se trata do segundo melhor time do mundo, vamos combinar. Como esse torneio também não mede nem o primeiro. Justamente por isso. Ele não mede nada. Justamente por isso. Mas Principalmente agora que nós perdemos. não vale nada. O que vale é a Libertadores da América, claro. É óbvio que vale a Libertadores e a Champions League. São dois Concordo. torneios importantíssimos. Por acaso tem isso, por acaso fomos ao Japão, por acaso perdemos. Mas você acha que o Santos é o segundo melhor time do mundo? Uma análise fria, não uma... Você acha que é? Cara, Segundo eu time acho, do Real que Madrid. eu acho que é. Tá perto disso, tá ali entre os 4, 5. Hoje tem o um dos Barce- melhores hoje- times do mundo. Hoje tem o Barcelona nas nuvens, o Real Madrid com o melhor time do mundo e o restante pode Aí você discutir. pega Real Madrid, você pega Barcelona 5, Real Madrid 0. Se você analisa na segunda-feira, depois daquele jogo, também o Real Madrid não seria esse segundo time melhor do mundo. verdade. Então o Real não viu a bola também, sabe? Vários times não viram a bola com o. Diria que teve uma pequena diferença entre o Santos e o Real Madrid aí nesse caso. Hein? Zico, ele sabe é o terceiro melhor time do mundo? Não, se o Santos joga 10 vezes com o Barcelona, ele aprende a jogar um pouco com o Barcelona. Sem dúvida. É o caso Sem do Real dúvida. Madrid. Mas Sem é dúvida. melhor não. Agora não, agora não. Aliás, aquele jogo não acabava, né? É Aquele jogo não eternidade, acabava. E me deu um nervoso, porque eu olhei as pessoas entrando em campo, eu sempre fico... Para mim, um dos melhores momentos do jogo é a entrada em campo, porque ali você percebe os olhares e tal, e você vê que os meninos do Santos... Eles admiravam tanto o Real Madrid que não se deve fazer isso. E aí Concordo. começou o jogo, algum dos garotos ia lá, fazia uma falta, ele ia lá pedir desculpas e ainda falava no ouvido assim, olha, Faltou maldade. eu quero a sua camisa eu depois quero- do jogo. eu Era quero- um respeito que não Mas você sabe que isso foi Faltou realmente... maldade. Excessivo, Claro, faltou até butinada. Não, uma outra virtude, porque a gente aqui, o Vitor Bina tem essa coisa de estragar o futebol porque quer explicar Ele as coisas quer de maneira explicar. racional, mas a gente Mas sempre... o cara ganha pra isso, cara. É o ofício do cara, pô. Alguém Deixa tem eu- que vir aqui sem enrolar, ou enrolar menos, pelo Mas menos. Né? é justamente isso que eu queria falar, Vitor, porque eu sempre defendi também o futebol sem butinada e o futebol cheio Eu de sei. fair play. Mas
passou, cara, do ponto, entendeu? Faltou Passou. virilidade. Faltou. Mas eu também acho... você olhar o Estudiantes 2 anos antes e Não, ver do não, Barcelona. mas eu também acho que é aquela vergonha que você tem quando você está diante de um cara que você sabe que é muito bom, entendeu? Acho que no Santos, todo mundo ficou com medo de bancar o cabeça de bagre, entendeu? Tipo, pô, vou eu aqui agora nesse espetáculo da canelada. Se tivesse o Clodoaldo, por exemplo, mesmo que fosse num time com essa diferença técnica, isso não teria acontecido. Concordo. Faltou um líder. Porque virou. O que virou? Por conta do medo, virou a maior roda de bobinho da história do futebol. Uma roda de bobinho, inclusive transmitida para o planeta inteiro. Era uma vergonha aquilo. É uma vergonha realmente mundial. O Juca Kfouri disse que o Santos teria... Qual que foi o termo que ele usou? Cuspido, não foi manchado, foi uma coisa mais pesada na própria história se tivesse dado butinada. Então, já que você... Eu discordo totalmente Já que disso. você citou o Juca Kfouri... Não é butinada, mas... Não, claro que eu vou falar mal. Então pode falar. Aliás, eu vou falar porque nós somos amigos. O Juca, pelo amor de Deus... É muito politicamente correto. Não, falar. o Juca cometeu um pecado, assim, capital. Qual foi? O Santos jogou com... Como é que chama aquele time japonês? Kashiwa Kashiwa, Reissu. aquele nome lá. Kashiwa. Aquele jogo foi uma delícia de se ver. Com 3 gols, Juca, que o Corinthians vai demorar 50 anos para fazer aqueles 3 gols. E o Juca escreveu uma crônica que o Santos jogou acanhado, que um time um pouco tímido, uma crônica lunática, eu não sei que jogo que ele viu. Aí eu fiquei bem esperando o Juca, ele escrever sobre o Barcelona. O Barcelona jogou 4-0, uns gols assim, gol de pelada, não foi nada excepcional. Treino leve. O Juca fez uma poesia em forma de árvore de Natal. É verdade. Eu nunca vi uma mídia tão submissa, tão colonizada. Juca, você é colonizado, cara. Lambendo o Barcelona, um negócio... E acho que tem outro detalhe acabar o interessante raciocínio, desse Rodrigo. jogo do Kashiwa, que é o seguinte... Eu acho que o Santos jogou mal. Não, o jogo também não foi bom, não acho que o jogo foi bom, mas super valorizado, porque era um jogo, cara, que era só pro Santos passar, não gosto de deixar. Aí fizeram aquela Analisaram terrível... com microscópio Não, eletrônico. o Durval foi crucificado, cara, e aí o Muricy vem com um time totalmente diferente, talvez acreditando um pouco realmente que tinha sido um desastre. Quando não tinha, talvez. Não tinha. Eu acho que o Santos tinha que bater. Não sou desse tipo. Eu acho isso um absurdo, mas... Não, presta atenção, você não vai quebrar o Eu adversário. não digo butinada, mas chegar mais... Claro, por exemplo, você tem que colocar um cara no Eu Betis, não digo que você é e o cara tem que Chicão. falar no ouvido dele o tempo inteiro. Os 90 minutos falando. Caiu, fica no chão. O time precisa aprender a lidar com as circunstâncias. Por mais que as pessoas falem, que coisa feia, que coisa... Isso faz parte do futebol. Eu diria que bater não, ter a elegância da virilidade seria bonito. Não precisava também. ser um Chicão, mas ser assim Verdade, uma gostei. espécie de Sandro Goiano com o Dinho, aquele que é... Um pouquinho de cocito, Um pouquinho de cocito, né? Vai chegar mais junto. Precisa dar uma cocitada, né? Mas, ó, só... Alguma macheza. É, o né? Uma Chulapo, o Bi tá virilidade. lembrando aqui. Só pra gente não ficar nessa coisa de ilustra, mostrar só os gols, vou pedir pro nosso Bi Ribeiro, que tá lá em cima, trocar. A gente ia falar da enquete pra gente mostrar aquele primeiro ilustra dos lances, porque acho que fica muito claro nessas imagens que a gente vai ver. Não nos faça sofrer. É uma sofreguidão, mas é uma sofreguidão Vamos lá, um tanto suave. A gente vai ver o seguinte, primeiro uma imagem do Neymar. É igual, desculpa. Ô Chico, você que é um especialista em dor de corno. Exatamente. É como se Mestre fosse dos assim, mestres. eu vou mostrar Na agora minha e na dos a outros. sua mulher, da sabedoria. Eu vou passar o videotape da tua mulher. da sua mulher com o seu melhor amigo. Com o João Kleber. Não quero que volte, lógico, o Bi tá falando aqui. Eu quero até... Sempre foi muito. Eu quero Muito veneno pro ser humano só, né? Impressionante. Eu acho que o Cartão Verde cumpre o seguinte papel hoje também. Já se falou tão sério desse jogo que tá na hora realmente de relaxar um pouco. é Porque a verdade. gente precisa para nossa saúde. Ó, eu vou pedir pra gente ver as imagens de novo. Primeira imagem do Neymar fechado aí depois do Santos levar o segundo gol. É um cara abatido. Sinceramente, sim. depois a gente vai ver na sequência a dificuldade do Santos ficar com a bola. E dá uma olhada na inatividade do Paulo Henrique Ganso. O cara chega na frente dele, cara. Pô, não. Entendeu? O Paulo Henrique Ganso, com todo o respeito que eu tenho por Araraquara, parecia que estava jogando com a Ferroviária. Ele não corria, ele Eu não, também não gostei do chute ele dele. não suou. E as entrevistas muito leves depois do jogo, parecia que tinha saído do jogo de abertura de Campeonato Tinha Paulista, fazer acontecido qualquer nada. coisa. Que não sentiu, né? Assim, Isso é muito triste, cara. eu também acho que falta um pouquinho de E espero atitude, que, né, ali. que sirva de Já teve amadurecimento. toda a confusão durante a semana,
aquela coisa que ia pro 10% a mais. 10%, não. Bom, eu vou falar o seguinte para vocês também. Em nome da memória do nosso querido Dr. Sócrates, vou colocar aqui a enquete que ele tanto adorava. Pô, Devia batizá-lo, inclusive, né? Ela que- amava. Momento Sócrates. Que é a gente já falou dessa coisa do Santos ser ou não ser o segundo melhor time do mundo. A enquete propõe o seguinte: você acredita nessa tese aí que ficou mais viva do que nunca depois do que a gente acabou de ver aí que o Barcelona fez com o Santos, de que o futebol brasileiro não é mais aquele? Porque eu acho que também isso é uma coisa meio, sabe, uma balela. No momento cara. não é, mas Não, depois mas daqui a volta a gente tem- a gente ser. tem Mas já o nosso renova, jeito, cara. vem A com gente tem o nosso tudo, jeito, é. entendeu? Não é isso que vai matar o jeito de jogar. E acho que não é assim, pra cá, fechou o mundo na segunda-feira, vamos repensar o futebol Exatamente. brasileiro. Pensar o futebol brasileiro. Não, mas tem que pensar um pouco. Não, Tem que pensar um pouco. não, Tem que aprender alguma pensar coisa. na não é possível. estrutura. isso. Deixa o menino Não, brincar. mas ó, cara. quer ver? Não sei nem se a gente vai para enquete. Vamos para enquete? Já estamos nela. Já estamos. Qual é a enquete? Não, eu quero agora, vou concordar um pouco com o Birner, para a gente mudar o nosso jogo. A dinâmica. Porque assim... Milagre, alguém no programa vamos, concorda não, comigo. vamos pensar o futebol brasileiro? Legal. Sabe uma coisa que me incomoda muito no futebol brasileiro? A gente fica falando de dinheiro Concordo. o tempo inteiro. Concordo. E Tô com bota você, a tô com culpa você. que os jogadores é que ficam falando de dinheiro. Eu estava ouvindo, vindo para cá, Todo mundo fala. uma mesa redonda da minha querida Rádio Bandeirantes. As pessoas falavam de Cifras. contrato de jogador. Parecia que eu estava vendo um programa sobre economia. Não, 5 milhões, não sei o quê, fulano de tal, vai ganhar 2 milhões. O cara do Goiás, ele sabe quanto que um cara do Goiás está ganhando. E as Dá crianças... até pra imaginar o cara falando lá, vai Palmeiras atrás de Diego Tardelli. O cara que paga ganha 100 mil. 250 mil. Você acha, a gente é muito caipira, você acha que na Espanha as pessoas ficam questionando quanto que ganha um jogador do Real Madrid, ou quanto que ganha, ou quanto fatura o Barcelona? E aí sim, a gente tem que discutir Talvez esses fiquem assuntos. impactadas pela Não, cifra. mas será que elas falam de dinheiro? Porque aqui se fala de dinheiro como se o cara fosse um criminoso. O Neymar agora ganha 3 milhões. O cara sai na rua, aquele cara ganha 3 milhões. Gente, que isso? O Neymar é um cara que movimenta uma economia de um país. Ele é um popstar, ele tem que ganhar E que dinheiro. muda a cara de um time também, dentro de campo. E o Faz Neymar, eu não diferença. sei se vocês já viram, ele é um querido, manda muitos Não, e tem um recados pra carisma gente. inacreditável. E, pô, inacreditável. ele mexe, cara, com o líquido das mulheres de um Qualquer time, mulheres de qualquer time. Tem gente que de outro time, as mulheres dos outros times que o Santos está jogando contra, elas ficam loucas gritando o nome do Neymar. Ou seja, ele é um ídolo, ele merece estar com essa bola toda. E a gente fica falando demais em dinheiro. E depois cobra que eles é que estão falando de Não, dinheiro. e outra coisa que eu Os acho muito- mercenários são eles. E outra coisa que eu acho muito curioso, hoje o torcedor comemora também. O meu time teve maior faturamento. Isso. O que importa é o time. Como o time jogou futebol, é o que vai fazer com o dinheiro pro time jogar bola. E nesse caso estão todos pobres, né? Meu time ganha tem o maior contrato de marketing. Isso é um absurdo. cara. Isso só importa se, por acaso, um dinheiro reverter num futebol melhor. No futebol melhor, cara. E agora, nessa temporada sem futebol, só vai se discutir isso. Meu time tem não sei o quê, meu tem o time melhor tem um estádio. contrato. Até porque os caras vão gastar com contratações aí, os valores que eu tô ouvindo aí são absurdos. Eu tô aqui pensando. Meio ridículo. A gente falou da enquete, eu vou reforçar ela. É. E